Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30, A Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Eu sou a Isadora Tega e a nossa convidada de hoje é Mariana Stabile. Ela saiu como destaque na categoria Marketing e Inovação na lista do ano passado e vai contar pra gente hoje sobre a trajetória dela. Mariana, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo seu tempo. Ah, imagina. Mariana, começa então contando pra gente como que foi a sua caminhada até chegar aqui hoje na lista Forbes Under 30. Perfeito. Acho que a coisa mais interessante é que eu não fiz publicidade. Eu Olha fiz só. moda e jornalismo. Acabou que eu não me formei em nada, porque eu já comecei a trabalhar, enfim. Eu acho que com uns 16, 17 anos, virei PR de um veículo que chamava Snap 20, que era para ser a Teen Vogue do Brasil, na época da carta editorial, que eles detinham ali o direito. Trabalhei com algumas marcas, eu era muito nova, então, sabe, deu um pulso legal de entender pessoas, de mapear, enfim. E era muito antes, né? Não tinha Instagram, então era uma coisa Outro mundo, praticamente, exato, né? era uma coisa de um mapeamento muito na unha, assim, e se baseava na lógica dos jovens de 18 a 24 anos. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com grandes marcas, tanto São Paulo Fashion Week, enfim, desfile de Pedro Lourenço, Glória Coelho, até Magnum, Adidas. Então, isso me deu um pulso super legal. Depois disso, eu trabalhei numa assessoria de imprensa focada em moda. E aí, eu atendia vários clientes de luxo, de moda. E a empresa olhava também para o São Paulo Fashion Week enquanto instituição. E eu acho que esse trabalho foi muito importante para mim, assim, uma grande escola, porque eu consegui ver quantas pessoas precisavam para botar um evento. Eu era apaixonada por moda, de pé, né? Quantas pessoas tinham atrás para botar um São Paulo Fashion Week de pé, quanta energia e como aquilo era brilhante. E eu comecei a me apaixonar pelo processo da coisa, muito mais que pelo resultado final, assim. E eu lembro muito que teve um desfile de um designer super, super conhecido, que a gente estava fazendo aquele desfile, e eu estava num momento, assim, meio numa crise interna dessa coisa de só focar no produto final, né? De todos os veículos falarem só do produto final e ninguém falar daquele processo de construção, né? E os altos e baixos desse processo, enfim. Então, eu estava angustiada até porque não tinha nenhum veículo falando sobre... Eu queria ser uma editora de moda naquela época. Nossa, você realmente tem a moda muito enraizada em você desde sempre. Muito, muito. É a cultura, o jornalismo. Meus pais são jornalistas. Meu pai ficou anos no Itaú Cultural. Enfim, a minha mãe tem uma empresa de análise de dados. Então, muito, muito conectada a isso. E naquele momento, por conta daquela angústia, eu lembro que a gente estava fazendo aquele estilista que era uma pessoa super consagrada, tal. E depois, as matérias eram muito focadas nesse produto final e no tecido e tal. E aí, uma pessoa que trabalhava comigo virou para mim e falou, ele não tá fazendo nada disso por conta... Né? A inspiração dele não é essa. A inspiração vinha de uma questão super pessoal de que ele queria construir uma família. E isso não estava em nenhum texto, E quando eu estava montando esse desfile, esse estilista, eu vi ele chorando de nervoso. Nossa. Então, aquilo me deu, assim, sei lá, eu fiquei completamente louca e comecei a me questionar como é que essas pessoas se formam, como é que esse estilista lida com tudo, com os altos e baixos, com as dores, as vitórias, enfim. E saí dessa agência para montar um projeto pessoal que chamava Human e o objetivo era entender como se formam esses profissionais. Então, eu entrevistava e passava quase uma semana mergulhada na casa deles, eu ia no trabalho deles, desde assim... o especialista de Machado de Assis, até um jovem de 17 anos que queria ser jogador de futebol, até, por exemplo, uma curadora super importante que é a Diane Lima. Então, eu mergulhava na vida dessas pessoas querendo entender o processo. A partir disso, eu comecei a fazer um mapeamento gigante de pessoas. Pessoas que estavam transformando ali diversos mercados, como vocês, como esse Under 30, né? Pessoas que poderiam estar aqui, por exemplo. Mas eram muito emergentes. Né? Não eram as pessoas mais bombadas no Instagram, não viraram também as pessoas mais bombadas no Instagram, mas era um mapeamento incrível. E o que começou a acontecer? Eu queria transformar esse projeto a viabilidade dele ia ser por lei de incentivo, não consegui fazer porque ninguém entendia o que essa garota de
22 anos, está querendo montar um projeto que fala sobre o lado emocional. Ninguém estava falando sobre isso, né? Porque no final era um projeto sobre educação socioemocional, né? E criatividade e processo criativo. Não deu para fazer absolutamente nada nesse sentido. Foi a primeira empresa que eu fali, né? Não deu para fazer absolutamente nada, a gente não ganhou R$1, mas eu ganhei talvez a maior aula da minha vida, que foi entender essas pessoas e conseguir fazer esse mapeamento e treinar o hábito da pesquisa. Com isso, eu literalmente olhei para minha mãe, que tinha uma empresa e sabia lidar com marca, falei, então tá, vou aprender com você a lidar com marca. E como ela faz essa análise de dados de comunicação, a gente começou a ver que os resultados das ações, principalmente com celebridades e influenciadores, estavam dando negativo para grandes marcas. Então, assim, não só não batia o que foi investido, como dava negativo. E a gente começou a fazer uma análise muito minuciosa de efetividade, Eu comecei a olhar todo aquele mapeamento que tinha e falei, gente, isso daqui é o futuro, né? Ou a combinação de tudo isso. Que isso é o que a gente chama de comunidade cultural, que são pessoas culturalmente relevantes. Então, a Sharp foi evoluindo disso. A gente fazia esse mapeamento e essa pesquisa bem qualitativa, emergente, para pautar grandes coisas. Com isso, a gente fez um case importante com a Ambev e com a África. E conseguiu montar um primeiro projeto da Sharp. Eu queria mesmo montar só uma área dentro da empresa da minha mãe. Queria vender alguns projetos, que é a Ponto Map, exatamente. Queria vender alguns projetos, mas na verdade queria vender, 3 projetos naquele ano, mas a gente vendeu 12. Olha só. E aí a coisa começou a evoluir, as pessoas começaram a ver sentido nisso, enfim. Todos os questionamentos sobre mercado de influência, sobre construção de marca, tal, até que hoje, comunidade, cultura, tal, são as gatinhas da vez, né? Então, muito um pouco legal. disso. Você falou que foi a primeira empresa que você faliu, então realmente foi a única, né? Porque depois disso você veio super numa crescente. Super. Então você criou a Sharp e mais recentemente o Grupo Ponto, certo? Exato, que engloba a Sharp e a Ponto Map. Legal. E como que foi a criação do Grupo Ponto? Como que foi essa decisão de juntar tudo ali? Perfeito. Eu acho que assim, para a Sharp existir, a Ponto Map tinha que ter essa base toda. Por quê? A gente consegue quantificar tudo que é intangível. E esse trabalho que a gente faz de relacionamento, de comunidade, ele é um trabalho que todo mundo fala que ele é intangível. Só que pra gente não. Então, quanto mais a gente trabalhava juntos, e a gente começou a trabalhar juntos em diversos clientes, mais a gente sentiu a necessidade de estar perto da Ponto Map. Então, o grupo é também para ter uma liderança unificada, é para a gente conseguir olhar para as nossas potências, para a gente conseguir, por exemplo, imagina, a Ponto Map tem um banco de dados de análise de influenciador de 10 anos. Nossa. De todas as maiores marcas quase do Brasil, porque a gente analisa a nossa marca e todo o cenário de concorrência. Então, é uma coisa super parruda, né? E nessa integração a gente conseguiu entender muita sinergia, como, por exemplo, que a gente tem um centro de pesquisa internamente. Né? Então, foi um olhar da Sharp em cima dos dados da MAP que possibilitou isso. Então, essa conexão foi uma coisa, essa integração foi uma decisão de negócios e uma decisão afetiva das lideranças de entender que, de fato, né, tem uma liga muito grande, uma importância muito grande, estar junto mesmo. Legal. E a Sharp é uma agência de inteligência cultural, isso, né? Fala um pouco mais sobre esse conceito. Perfeito. Bom, inteligência cultural para a gente nada mais é do que colocar método, metodologia e processo para entender e trabalhar culturas diferentes, né? Ou seja, para trabalhar diversas comunidades. Então, precisa do método, né? Essa inteligência vem da coisa do método, né? Porque sem o método, a gente tem uma coisa que é super valiosa, mas é uma percepção individual, né? Com método, a gente consegue, de fato, sistematizar isso. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial da Sharp, que é, vamos trabalhar a cultura, que é o futuro, mas é focado no negócio, tem que medir, tem que ter orientação de dados, porque senão, quem não mede, não gere nada. E hoje em dia, então, todas as empresas do Grupo Ponto, elas se integram ali entre elas, estão todas ligadas. E a ideia é realmente oferecer para as empresas uma solução bem 360. Exato. A MAP sempre foi dados, né? E eu acho que tem uma coisa muito brilhante deles, que eu não conseguiria absorver na Sharp para o cliente, é incrível, que é, eles falam tanto de dados de resultado de cliente, quanto de
dado hard de pulso da sociedade. O que a sociedade está falando sobre cultura, economia, bem-estar e política. A gente tem serviços ali que pautam, enfim, são fontes de diversos veículos e fazem diversas coisas ali. Então, a MAP sempre foi isso de dados, né, na verdade. A Sharp nasceu muito focada nesse mapeamento, migrou um pouco mais para a pesquisa qualitativa e esses mapas culturais, de fato, né, qual que é, enfim, esses territórios culturais, como é que eles se comportam, qual o comportamento, quais os drivers, qual o mapeamento todo que a gente tem que trabalhar, quais os hábitos de consumo, E com isso a gente começou a entender que dava para executar. Porque se a gente consegue mapear e a gente conseguir entender isso como ninguém, a gente conseguir executar esse marketing de influência que, na verdade, nós internamente chamamos de construção de comunidade. Só que eu acho que os anos se passaram, né? A Sharp tem 8 anos e meio. E comunidade virou uma coisa, não só o próximo passo da influência, mas algo central para a construção de marca num geral, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quem não olha para o comportamento das pessoas, que é esse comportamento que pauta hábito de consumo, e hoje grande parte das marcas e agências olham para hábito de consumo, porque o recorte é sempre o meu consumidor ou o consumidor da concorrência, ou como estamos consumindo uma nova plataforma, uma nova ferramenta, enfim, é sempre sobre o consumo. Só que o consumo é um resultado. Então, se a gente conseguir olhar para o antes disso, e a Sharp, por esse histórico, tem uma especialidade de conseguir transformar insight em estratégia, agora a gente começou a ampliar o leque. Então, hoje, nós somos uma agência 360, né? Um grupo 360. E quantas pessoas que estão envolvidas nessas empresas todas? Porque, ouvindo você falar, realmente, usando até a palavra que você falou, é um trabalho muito parrudo, né? Quantas pessoas que estão por trás? Olha, hoje a gente tem clientes FII e clientes pontuais. Para fazer esse trabalho hoje, no grupo inteiro, nós temos em torno de 70 pessoas. Nossa, bastante gente. Fora a rede que a gente pluga, né? Imagina, cada ação ali tem uma série de parceiros, stakeholders. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Que esse trabalho em rede, para mim, o futuro do empreendedorismo, o futuro de construção de marca, tá nesse trabalho de rede. E um time diverso é um diferencial também de vocês para ter esse olhar mais social, cultural sobre os projetos? Super, eu acho que na verdade um time diverso é necessário para todo mundo que quer ter um negócio no Brasil. Seja qual for, né? Seja qual for, né, gente? No final é sobre estratégia e negócio. Evidente que tem uma questão ética e uma questão social nisso, né? Perfeito. Mas também é sobre negócio. Imagina, o Brasil, se a gente for reduzir em uma pessoa, o Brasil é uma mulher negra. Né? Se a gente não tem isso no nosso time, a gente está completamente, né? Então, é uma decisão que faz sentido de vários lados. E eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Nós estamos aprendendo muito nesse processo, mas é algo, assim, inegociável. E é realmente pensando até na questão da publicidade que envolve muito criatividade, tem essa importância mesmo da gente envolver diferentes visões, exato, né? Para chegar num produto que é bem isso que você falou também, não exato, dá para, né, pensar como uma pessoa só num Brasil tão diverso quanto o nosso, né? Exatamente, senão vira um polvo. É uma cabeça com muitos braços, porque são várias pessoas com quase uma vivência só. E você, qual que é a sua relação pessoal com a questão da cultura? Como que isso se tornou um pilar para você? Perfeito. Eu gosto de falar que eu entrei no mundo das marcas por conta da cultura, não o oposto. Eu não entrei na cultura por conta das marcas, né? Eu entrei nas marcas por conta da cultura. E eu tenho uma relação muito próxima que vem do meu pai e da minha mãe, dessa valorização da cultura, assim, eu brinco muito com eles. Na minha casa não tinha uma churrasqueira, na minha casa tinha uma biblioteca gigantesca, né? E eu tenho essa relação, né? Acho que o meu pai trabalhou quase 25 anos no Itaú Cultural, né? Que é uma instituição super renomada e super de respeito. Então, eu acho que eu nasci com um treino de pensamentos. A minha mãe com um pensamento analítico e o meu pai com um pensamento crítico. Então, eu comecei a vivenciar essas culturas, tanto no Itaú Cultural, nas coisas que os meus pais me davam para ler. A gente tinha exposição todo final de semana. Na minha casa tinham diálogos muito fervorosos, assim, imagina. Minha mãe que era jornalista econômica e meu pai jornalista cultural, desde pequena eu convivi com os maiores jornalistas do país. Então,
tem essa relação muito próxima, muito emocional, e eu sempre soube que eu queria trabalhar com cultura, sempre. E, por exemplo, a moda foi uma tentativa disso. Para mim, a moda é a melhor forma de contar a história do mundo. Então, tem essa relação muito, muito íntima que vem da minha criação, de fato. Pensando de uma forma prática, como que você acha que essa lente da cultura pode impactar positivamente a publicidade e o marketing hoje em dia? Eu acho que a lente da cultura é a única lente de se criar. A única possível. É a única lente de se criar uma publicidade, né? Porque cultura é tudo aquilo que emerge das tensões sociais. Todas aquelas expressões, códigos, enfim, tudo aquilo. Então, se a gente não está conectado com a cultura, a gente não está conectado com as pessoas. É só uma ideia criativa que não para de pé, construída por pessoas que às vezes não têm diversas vivências. Então, assim, é um impacto total. Se a gente for ver todos os maiores cases, eu acho que, enfim, Nike com Air Max diz muito, né? Todas as marcas que viram, elas viram porque elas têm uma conexão com cultura. O próprio TikTok. Por que o TikTok está crescendo tanto? Por mais que o Instagram tenha ainda uma base muito grande, mas o TikTok que tem o engajamento está crescendo muito e é o TikTok que converte. Porque ele é uma síntese dos valores contemporâneos. Né? Ele fala de pessoas reais e histórias reais, que é isso que a sociedade quer hoje. O Instagram não é mais isso. Então, essa é a questão. O TikTok entendeu a cultura. Né? Então, para mim, a cultura é basicamente tudo porque a gente está falando de pessoas e pessoas que fazem o consumo. Então, assim, se não tem cultura, a gente não tem nada. E Mari, você estava falando bastante sobre marketing de influência e sobre como, quando você começou a sua carreira, não existia rede social e era, como a gente disse, outro mundo. Você acha que ainda existe marketing sem o marketing de influência? Não. Não dá, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Não dá para desassociar. Eu acho que essas barreiras que deixam a coisa muito quebrada, assim, né? Porque, pensa... O marketing de influência ou a construção de comunidade que está lidando com as pessoas. Se a pauta principal do marketing não ouve as pessoas, o que a gente está fazendo? Sim. Sabe? E Mari, nesse tempo todo que você está na estrada, me fala um projeto que foi especial para vocês, que tem algum significado diferente. Perfeito. Eu acho que tem um projeto que eu gosto muito, que foi o workshop de Mamilos que a gente fez no início desse ano, né? O Mamilos é um podcast que está completando 10 anos, que é da Cris Bartz e da Ju, que são pessoas incríveis. 10 anos, então era quando tudo era mato mesmo no mundo dos podcasts, né? E eu acho que a Cris Naumovski, que estava nesse projeto com a gente, brinca uma coisa que eu concordo muito, né? Que 10 anos não são 10 dias. Então, tem um super, super significado. E elas nos chamaram para desenhar essa fortaleza de comunidade, né? Como é que a gente consegue, primeiro, dar o próximo passo de Mamilos, que já fez 10 anos e que tem diversas demandas ali para além do podcast, né? Diversas especialidades, e como a gente não perde esse olhar de comunidade. E eu acho que também... Posso falar de mais um que eu lembrei? Pode. E eu acho que também tem uma coisa super legal que a gente fez, né? Primeiro, que foi também um workshop de Smiles no início do ano. Então, a gente trouxe diversas pessoas da comunidade, junto com o cliente, junto com a Sharp, para desenhar essa visão ali de comunidade mesmo para eles, né? Focado bem em milhas, naquele universo que é bem diferente de outras marcas, mas que foi super legal. E você citou agora a Smiles, mas vocês têm também no portfólio de vocês outras marcas gigantescas, diversas marcas. Nike, Natura, Nubank, Itaú. Como que é trabalhar com essas gigantes? É muito legal. Uma baita responsabilidade, acredito. Uma baita responsabilidade, né? Eu acho que, assim, tem clientes muito fervorosos que botam muita coisa na rua, né? Diversos perfis de clientes, mas eu acho que ainda bem a gente teve a sorte de lidar com clientes incríveis. É uma baita responsabilidade, mas é muito legal ver as coisas na rua, sabe? É muito legal conseguir fazer um grande evento, fazer um grande case. E eu acho que as pessoas, né, os clientes principalmente, estão com essa ânsia de conseguir trabalhar a cultura, essa ânsia de conseguir trabalhar a comunidade. Então, é muito bacana pra gente, sabe? E entre essas marcas grandes, tem algum desafio em comum entre elas, assim, que toda vez que vocês pegam um trabalho para essas gigantes acontece e isso é o desafio de praxe ali? Eu acho que é entender cultura na prática. Qual é a diferença de criar
uma marca com base na publicidade e para criar uma marca com base na cultura. Eu acho que isso é a coisa mais complexa, porque cultura é muito subjetivo. E a forma de trabalhar, de você entrar num território, né, é bem complexa. Por exemplo, a gente fez um trabalho, estamos fazendo um trabalho super importante aqui com o Boticário, que virou uma marca assim, o Grupo Boticário, virou um cliente muito do coração, que a gente teve trocas incríveis com eles, e a gente chegou muito nessa conclusão, né? Que, enfim, que é um dilema de todos os clientes. É muito subjetivo, então precisa descer a coisa muito, muito, muito para entender o que é uma construção de influência ou de comunidade que parte da cultura. O que é uma campanha e um filme que parte da cultura. O que é montar um social que parte da cultura. O que é fazer um PR que parte da cultura. Então, esse detalhamento de como a coisa vai para o mundo, para não ser só um reporte lindo, é o maior desafio. E, ao mesmo tempo, que entender que, putz, se a gente chega num território ali de música eletrônica, falar qualquer coisa aqui, por mais que você não vá ativar música eletrônica o ano inteiro, as motivações que a gente tem ali, daquela conexão, daquela euforia, tal, são coisas que a gente consegue trabalhar sempre. Então, essas nuances todas são muito complicadas, porque não é uma ciência exata. E se você pudesse, assim, resumir bem como que cria uma campanha, assim, tentando explicar para quem está ouvindo você agora, como que cria uma campanha a partir da cultura? Como que você resumiria? Criar uma campanha a partir da cultura é colocar inteligência cultural, é colocar método para entender as pessoas para além do hábito de consumo, né? Para além disso, e aí tem um recrutamento que é focado nisso, porque aí não adianta você pegar mar aberto e pessoas que consomem a nossa marca de 3 a 4 vezes no mês ou qualquer coisa nesse sentido, mas olhar essa relação antes, né? Então, o roteiro é muito diferente. Então, o roteiro... O que você faz? O que te motiva? O que te inspira? Manda pra mim aí as fotos que você guarda no teu Instagram. Manda pra mim aí os vídeos que você guarda no seu TikTok. Então, é esse pulso da pessoa num geral, da vida dela num geral. E a partir disso, a gente consegue entender toda essa questão. Então, olhando para isso, a gente tira as melhores narrativas criativas para uma campanha, as melhores taglines para uma campanha. A gente consegue entender todo mundo que vai ser ativado de comunidade, todas as pautas que a gente vai ter no social e todas as pessoas que vão falar no social, todos os desdobramentos que a gente pode ter no PR, na imprensa. Então, parte desse lugar e, ao mesmo tempo, que pode ser também avaliado por essa comunidade cultural que a gente está querendo se conectar, né? Ou por essa lente da cultura em cima do nosso target. E Mari, ouvindo você falar, realmente é inegável o tanto de experiência e de conhecimento que você adquiriu nesses anos e o quanto você sabe realmente o que você está fazendo. Se você pudesse voltar no tempo para Mari lá de trás, que criou aquela primeira empresa que não deu certo, o que você sabe hoje que você faria diferente naquela época? Olha, eu falaria que nada é tão bom quanto parece, assim como nada é tão ruim quanto parece. Sabe? Essa é boa. Dá pra levar pra vida em tudo, né? Nada. E assim, putz, eu ouvi de uma amiga que também é dona de uma agência, até porque, gente, não sei se vocês viram, né? Mas pesquisa da Deloitte, semana passada, 6% de CEOs no mundo são mulheres. É muito pouco, hein? É uma loucura. E essas 6% estão exaustas. Então, assim, é uma loucura total. E ela me disse uma coisa importante, que é... Se você tem um problema hoje, pensa se ele vai ser um problema daqui a um ano. Se não, você não tem um problema hoje, sabe? Então, é ter esse olhar não só racional, mas razoável. Porque a razão olha só para algo muito pragmático. O razoável leva em consideração as questões da vida. Então, olhar para isso e, assim, ter calma. Tem tempo. E talvez uma coisa muito polêmica que é: não empreenda. Essa é polêmica mesmo. Não empreenda. Discorra sobre. Eu vi o CEO da NVIDIA falando isso. Ele falou, o que você falaria para alunos ou para você no passado? Não faça. Eu olhei e falei... É que são muitos desafios, né? São muitos. Tem que gostar muito e querer muito. Você não tem noção. Você acha que o negócio vai dar certo porque é muito genuíno, porque não sei o quê, né? Gente, essa acaba não sendo a nossa realidade, sabe?
É que rola uma inocência ali no começo também, o Muito, desejo acaba cegando um pouco, mas assim, no final do dia, eu não teria feito nada de diferente, porque eu nunca teria sossegado até descobrir o que é essa jornada, até botar essa coisa de pé. Assim, eu penso em ter um negócio meu, eu queria ser blogueira há muito tempo atrás, falar de moda há muito tempo atrás. Então, eu acho que talvez a única coisa mais difícil do que fazer o que eu faço é não fazer. Muito bom. E você como CEO? Você é CEO do Grupo Ponto, certo? Isso. Como que é a Mariana CEO, a Mariana líder? Como que você trabalhou o seu lado líder e como que você se vê hoje em dia para os seus funcionários? Eu acho que o meu lado líder foi trabalhado muito... Tento, né? Sempre me policio diariamente para isso, porque eu acho que a gente nunca tá pronta, né? Acho que vem muito de entender o comportamento humano de novo. Então, para mim, até me perguntam, né? O time pergunta, putz, quais são os livros de liderança que você lê? Eu falo, nenhum. Eu leio os livros sobre desenvolvimento pessoal. Eu leio os livros sobre comportamento das pessoas, né? Então, esse é muito meu olhar como liderança, assim. Tentar entender tudo para ser razoável e não racional. E nem emocional, sabe? E eu acho que os meus liderados, a gente, obviamente, já passou por muitas questões ao longo de 8 anos. Eu tento sempre manter uma calma absoluta diante de tudo. Claro que internamente diversos desafios, mas em reunião e tal, uma calma absoluta. Tanto que muitos liderados falam, se alguém chega na empresa e tem um comportamento de surtar, de gritar, ou enfim, alguma violência tal... Muitas pessoas falam, gente, nem a Mari faz isso. Como é que você acha que você pode fazer isso? Não que eu possa, obviamente. Mas eu acho que tem essa coisa de tentar acalmar mesmo. E filtrar também, acho, né? Filtrar, o que chega. Exato, exatamente. E entender as pessoas e o contexto delas, né? Porque muitas vezes a gente tem desafios ali e conflitos de time, tem que gerenciar conflitos, que no final do dia são conflitos, mas às vezes não tem muito o que fazer, porque... aquela pessoa do time, por exemplo, tem acesso a certas informações, né? E gerou um conflito porque a liderança tomou uma decisão e aquela pessoa não concorda. Só que, ao mesmo tempo, se eu fosse aquela pessoa com acesso àquelas informações, eu pensaria a mesma coisa que ela. Então, é ter esse distanciamento para entender que também, no final, além de tudo isso, que eu teria a mesma opinião que ela não tem acesso a diversas informações porque não é para ela ter. E é o que é, sabe? Então, eu acho que entender essas coisas são muito importantes. Então, é sempre sobre pessoas, né? A melhor liderança é a liderança que entende de pessoas. Fundamental isso, né? Falando sobre o dado de 6% dos CEOs do mundo serem mulheres e, como você mesma disse, esgotadas todas. Cansadas, exaustas. Como que você faz para não ficar esgotada? Bom, hoje eu moro na praia. Um ótimo primeiro passo. Exato. Hoje mora? Eu tenho o grande privilégio de morar na praia. Eu moro em Juqueí. Ai, que delícia lá, delicioso. Eu venho para São Paulo sempre, enfim. Mas eu acho que é muita terapia, tentativa de distanciamento emocional, tentativa de entender que, assim, quase nada é sobre mim, né? Assim, então, que ajuda nesse distanciamento. Morar na praia, estar fisicamente distanciada. E eu acho que coisas muito básicas que às vezes a gente não valoriza, que é, né? E agora a gente tá valorizando muito, na verdade, mas coisa básica tipo se alimentar direito, beber água, fazer Sim. exercício. Gente, às vezes tá tudo caindo porque você não tomou um copo de água no dia. É isso. Você sabe? tá com a saúde completamente comprometida simplesmente porque você não bebeu água. É Exatamente. Então, acho que tem essas pequenas coisas e também entender que essa coisa do um passinho por dia que vai, né, se somando ali e no final a gente tem coisas incríveis. E às vezes esse um passinho por dia demora um tempo para ver um sucesso. Mas é ir seguindo, vamos indo, assim. Eu tenho um lema lá em casa que é, gente, o mundo tá acabando, mas assim, vamos indo. Vai andando, vai seguindo, sabe? E me chamou a atenção também o que você falou sobre quase nada é sobre você. Me lembrou, uma amiga minha fala, eu amo essa frase, que é, você não é tão importante assim também. Nada. Quando você percebe que você não é tão importante assim, as coisas saem um peso também das suas costas, né? Exato. Imagina, gente, vamos botar o
pé no chão, quase nada é sobre a gente. E falando mais sobre a estrutura ali de trabalho de vocês, e mais especificamente na Ponto Map, você trabalha com a sua mãe ainda lá, né? Trabalho. E como que é essa relação? Hoje ela está um pouco mais afastada, né? Isso fez parte da decisão de montar o nosso grupo. Mas é uma grande loucura inspiradora, né? Claro que você trabalhar com a mãe, são personalidades muito fortes, é um super desafio. Dividir, né? O lado familiar, profissional. Que, na verdade, é impossível. Assim, sendo muito realista, dá para ter conversas muito profissionais, dá para ter conversas de muito distanciamento, mas a verdade é que a vida não é tão simples assim. Sim. Né? Mas a minha mãe, o meu pai, eles são assim... E hoje eu trabalho um pouco com o meu pai também, porque ele se aposentou e ele faz vários projetos agora com a gente. Ah, olha só. Exato. Mas eles são as pessoas que eu mais admiro, assim. A minha mãe tem essa noção desse olhar analítico e ela consegue sair de uma reunião com um super cliente, assim, talvez as maiores crises do Brasil foi ela que geriu e ela que gere ainda hoje. Inclusive, todas as crises que vocês pegarem hoje no Brasil, podem ter certeza, sim, que 70% ela está gerindo. Então, ela tem uma capacidade, primeiro, de síntese e segundo, de pular de uma reunião de crise para outra e coisas super, super, super complicadas e fazer todas aquelas relações, inclusive traduzir. Então, assim, é um desafio, mas é um aprendizado constante, assim, constante. Então, me deixa muito animada. Tenho certeza que isso, todo esse aprendizado é fundamental mesmo para o sucesso das empresas. Não, foi o início. E quais outros fatores que você acha que foram determinantes para tudo estar indo tão bem assim? Olha, eu acho que ter esse pulso de dados foi muito determinante no início, muito, porque senão a gente ia cair no lugar de quase todas as agências que trabalham com cultura e etc. Enfim, não tem uma base científica mesmo. Eu acho que promover diálogos. A Sharp, no início, antes da pandemia, a gente fazia muita mesa redonda, muitos diálogos. Agora a gente vai começar a fazer de novo por conta do novo escritório, enfim. Mas a gente promovia muitos diálogos com temas que o South by Southwest está falando agora. Sabe, há 7 anos atrás, Sim. 6 anos atrás. Então, aquelas conexões e aquela rede de pessoas... As marcas olhavam e falavam, gente, mas o que está acontecendo? Eu preciso estar aqui junto dessa galera. Então, isso foi muito importante, sabe? E montar um time que tinha um pulso de publicidade, mas não vinha da publicidade. Olha só. Não vinha. Curioso isso. A gente fez o que a gente fez porque nós nunca fomos a publicidade. Porque, na verdade, no início, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. O primeiro plano que eu fiz, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas eu tinha muita noção de pesquisa, muita noção de mapeamento. Então, os nossos planejamentos começavam a ter esse pulso cultural e de insights e nananã, que aí eu fui descobrir que o mercado não tinha. Então, a gente começou a despontar nisso. E como que você foi se amadurecendo como publicitária mesmo? Olha, você fica muito perto, você lê case, né? Você entra nesse mundo, você entende o vocabulário, porque publicidade é um vocabulário também, né? Você fica muito conectado a essa coisa e eu acho que teve um fator decisivo que foi... A gente trabalha com marcas que são as maiores marcas do Brasil e do mundo. Essas marcas têm um pool gigante de agências, muitas vezes. Então, essa troca que aconteceu desde o início nos treinou muito. E as próprias marcas, assim, a gente aprendeu muito com os nossos clientes. Muito, muito, muito. E vinha uma fome nossa de querer fazer e uma fome deles de querer aprender e colocar a cultura e comunidade em prática. Então, assim, foi... A fórmula perfeita. Foi a fórmula perfeita. E pensando agora no outro lado disso, quais foram os maiores erros que você cometeu até aqui? Olha, eu acho que no início foi achar que muita coisa era sobre mim, que foi o que a gente falou aqui. Eu acho que foi pensar também que muita coisa seria muito mais fácil do que parece, né? Porque a gente fica nessa cultura da coisa pronta, dos unicórnios, das agências e dos empreendedores que venderam os seus negócios, enfim, e tinha uma coisa meio megalomaníaca, sabe? De assim,
puta, a gente vai dominar o mundo. Mas aí eu comecei a entender que empreender de manhã você vai dominar o mundo, de tarde você acha que já vai falir. Entendeu? Então, é essa dualidade que eu não aceitava no início, que foi um grande erro, que é a dualidade da vida, que não tem o que você fazer. Então, quando você começa a entender mais isso, todos os caminhos, assim, começam a ficar, não sem desafio, obviamente, mas a coisa fica um pouco mais amortecida. E se você pudesse, além desses erros, dar algum conselho para pessoas que queiram trilhar alguma trajetória parecida com a sua, empreendendo ou partindo para o marketing, o que você diria para essas pessoas jovens? Eu diria que entenda o que o seu negócio constrói para o negócio dos outros. Porque é sobre negócio, é sobre dinheiro, é sobre venda. No final do dia, a gente está vendendo um batom. No final do dia, a gente está vendendo um perfume. Então, assim, entenda isso. Não é só uma coisa de 1000 palavras bonitas e uma amarração bonita, que no final ninguém sabe o significado da palavra, né? Então, é isso, assim, foca no negócio, entenda que é sobre dinheiro. Não é sobre você. Mas, quando você quer vender, é sobre aquele negócio, assim, e como você consegue contribuir com aquilo. Você, na entrevista que você deu para a revista, você disse o seguinte: o que eu almejo para o futuro é crescer ainda mais como Grupo Ponto, ampliar as nossas frentes de entrega através de parcerias com nomes que são referência em suas áreas e, claro, trazer a lente da cultura para o mercado publicitário. Primeiro, eu quero saber como que você pretende fazer essa expansão e qual que é o seu sonho em relação ao Grupo Ponto. Perfeito. Acho que essa expansão já está em curso. O que a gente está fazendo é sair só dessas linhas de negócio de mapa cultural, né, de pesquisa qualitativa e principalmente de marketing de influência ou comunidade e olhando para outras coisas. Então, de fato, 360. Agora a gente quer fazer campanhas com pulso cultural, social de marca com pulso cultural, enfim, às vezes algumas ações internas mesmo das marcas, sabe? Até um lado de RH tem ali um pouquinho. Então, expandir essas linhas de negócio e, obviamente, fazer as experiências offline, né? Como é que a gente consegue montar essas experiências que vão contar essa história toda. Então, isso já está em curso, né? Foi uma coisa que a gente vem trabalhando aí há um tempinho. Montar novas linhas de negócio não é uma coisa tão simples, né? Você precisa de case, você precisa construir confiança, você precisa ter gente no time, mas já está em curso e é uma coisa que me deixa, assim, super, super feliz. E para Mari, pessoa física, CPF, o que você imagina na sua vida daqui a 10 anos? Eu imagino que eu esteja trabalhando muito menos. Muito Continua menos. Na praia? Não, na praia com certeza. Mas não assim, sai mais. Trabalhando muito menos. Mas eu gostaria muito de estar cada vez mais conectada com a cultura, né? Porque é algo que às vezes a publicidade nos distancia. Por mais que a gente tente levar a lente da cultura, não é sempre que a gente consegue fazer isso. Então, eu queria estar mais conectada à cultura. Eu quero fazer uma pós de neurociência para entender ainda mais as pessoas, entender tomada de decisão, né? Como é que a gente decide as coisas e como é que a gente decide comprar um produto e não outro. E quero ver o grupo sendo o melhor grupo 360, mas não o maior. Por quê? Não o maior. Porque eu acho que a gente precisa ter intimidade e um time enxuto, né? E trabalhar muito em rede para conseguir fazer algo saudável. Assim, eu não... E a gente teve esse momento de tomada de decisão. Eu não acho que o grupo tem que ter 200, 300 pessoas. Assim, essa não é uma coisa que move meu coração, não é uma coisa que move o coração das lideranças e não é uma coisa que nós entendemos que não é nem saudável para o próprio time. Perde também um pouco da proximidade ali com o cliente, talvez, e vai perdendo ou não? a essência. Vai perdendo a essência, porque também, imagina passar essa visão da Sharp e da Ponto Map para milhares de pessoas e às vezes entre uma conta você tem que contratar 15 pessoas, enfim. Eu acho que tem um lugar do cuidado. Até um cliente, a gente estava juntos no final de semana, virou e falou, a Sharp é a agência que manteve a alma, né? Porque as outras agências se venderam um pouco e tal. Então, a Sharp é a agência que manteve a alma. E eu quero manter isso. Nossa, deve ser muito legal ouvir isso, né? Então, claro,
muitos erros, né? Aqui eu tô falando da coisa utópica, mas a tentativa, a vontade genuína de muitas pessoas que passaram na Sharp, de lideranças, das pessoas que caminham comigo há muito tempo, é essa mesmo, assim, de manter essa essência de ser essa agência aqui. É mais pé na porta, né? Que bota ali um dedinho na ferida, que dá uma brecada, que fala, gente, vai acontecer um BO aqui. Então, eu não quero perder isso. E, obviamente, que ter muita gente você não consegue olhar com cuidado. Muito legal. Ainda nesse assunto do futuro, qual que é o futuro do marketing? É até difícil isso, porque tudo muda tão rápido, eu sei. Mas como que você consegue imaginar isso? Eu acho que o marketing deveria ser substituído, de fato, por cultura. Por quê? E, inclusive, uma CEO de uma unidade de uma empresa bem importante falou isso numa entrevista pra gente, eu achei brilhante. Não existe a área de cultura, existe todo mundo saber de cultura e estar conectado com cultura para entender as marcas. E isso, obviamente, está conectado com uma lente de comunidade, porque, para mim, o futuro do marketing se baseia em uma única coisa, que é intimidade massiva. A gente parte de um lugar que a gente produzia uma mensagem massiva, na TV, grandes nomes, né, grandes celebridades, etc., para conseguir fazer uma coisa que é muito fragmentada em termos de atenção, muito pulverizada, mas ela é grande, mas ela ainda produz uma intimidade. Por quê? Porque a gente entende da cultura, entende daquela realidade daquelas pessoas, entende como falar com aquelas pessoas. Porque cultura é entender o vocabulário dessas pessoas. Então a gente consegue construir, para mim, ali que mora, essa intimidade massiva. Caramba, que aula, viu? Olha que eu tive aqui hoje. Mari, quero agradecer demais pela presença. Imagina, eu que agradeço. Vou te pedir para assinar a nossa revista. Oba. Todo mundo que vem aqui deixa um autógrafo. Já tá aqui, ó, no seu lugarzinho. Chique. É o Kevin, que ele é seu amigo, né? É. Que foi, legal. Eu e o Kevin sonhamos com isso. Tá aqui na Forbes, nessa lista, assim... Opa, não tô conseguindo abrir. Há 5 anos atrás, no tapete de casa. Caramba, sério? Uhum. Ai, que legal. Eu participei da entrevista com ele também, foi muito legal. Muito bom. Muito legal e parceiro incrível. Eu acho que esse momento, né? Quando o MOOC nasceu, a Sharp nasceu, foi o mesmo momento. Então, o MOOC também, né? É uma agência que agora é Quelê, do Kevin, do Levi. Super importante, que tem esse fervor e muito pé na porta, a gente muito amigos ali naquele início, então assim, foi um momento muito legal. Ai, que legal, e vocês saírem no mesmo ano. Exato. Parabéns, Obrigada. Viu? E também aproveito para dar o presente de Johnnie Walker, nosso patrocinador, Oba. Que também agradece muito pela sua presença. Que honra, obrigada. Mari, obrigada de novo. Foi um prazer contar um pouquinho da minha história. E muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo Under 30, A Jornada.